Nada demais, Lívia. Boa tarde, pessoal. Hoje é 27 de abril de 2023, 17h07. Já estamos engatando da introdução musical proposta pela Lívia, que vai ser a facilitadora de hoje para a nossa gravação. Quem está no YouTube, perdoe, a música ficou pela metade, mas ficou bonita, tá? Qual é que é o nome da música, Lívia, para quem quiser procurar no Francisca, YouTube? eu pus o link aí no site. Nossa, aí Você no pôs, mas bate-papo. para quem estiver no YouTube, procurar o Ah, tá, nome. joia. Chama Francisco é o Hombre. Triste Louco Mar. A música chama Triste Louco Mar e a banda Francisco é o Hombre. Então, Triste Louco Mar, Francisco e é o aí, Hombre. Francisco Lombre, que aí você procura no YouTube e vê o vídeo completo, tá? Hoje a gente vai ter a facilitação da Lívia, que olha que sugestão mais inspirada, né? A Lívia escolheu uma música para a gente começar o nosso trabalho de hoje. A gente vai ter o capítulo do sujeito político do feminismo, que é um capítulo muito instigante. Aliás, Tem tudo a ver com a música. Tem tudo a ver com a música, enfim. A Lívia já está projetando o fichamento dela para a gente acompanhar. Vou deixar aqui, né? Deixa só, vou dar um informe, gente. Quem for de Santos ou quiser descer para a Baixada, no dia 5 de maio, quinta-feira, a gente vai ter das 11 às 2 da tarde a presença do diretor do documentário. Nosso lugar não é no armário. Não é no armário, o diretor é... Eu deixei ali no site, né, para vocês, né, só para lembrar. O diretor Alexandre Stênio, que ele é um profissional de mídia, né, ele fez faculdade de cinema, rádio, algo assim, né, e vai ter o filme das 11 a 1h, da umas 2, eu e o professor André Dalby, nós vamos ser os debatedores, vai ser no saguão da Unifesp da Baixada Santista, nessa quinta-feira, 5 de maio, a partir das 11. Quem quiser ver o filme completo, pode assistir na hora, ou então, se quiser assistir em casa, ficar para o debate, às 13 horas. Procura no YouTube, gente. Valentim, podia, por gentileza, achar o link no YouTube, mas é procurar. Nosso lugar não é no armário. Eu sei que está disponível no YouTube, tá? Ele está, antes dele lançar em circuito nacional, ele está fazendo circuito das universidades. Ele já fez o circuito... Ele já foi na Unifesp de São Paulo, que eu fui debatedor lá, ele já foi na Unifesp de Osasco, vai estar na Unesp no dia 4 e no dia 5 ele vai estar na Unifesp, na Silva Jardim 136, no saguão da Silva Jardim, filme das 11 a 1h, e da 1 às 2 a gente vai fazer o debate, tá? Todos estão convidados, certo? E é isso. Com vocês... Valentim, me lembra da gente conversar do congresso no final. Tá? Guilherme está chegando. Com vocês, a magistral facilitação da Lívia, que esperou a chegada do Guilherme, olha. Bom, boa tarde, pessoal, para todo mundo. Esse grupo é muito legal, eu gosto demais. O dia que tem grupo, eu fico feliz. E hoje eu botei a música para provocar todo mundo, vocês vão ver por quê. Eu vou falar do sujeito político do feminismo, né? E o capítulo começa com essa frase aqui, ó. As ferramentas do Senhor nunca derrubarão a casa grande. Essa frase, ela fala do Senhor, dos escravos mesmo, né? O Senhor ali da terra. Não é o Senhor que vai derrubar a casa grande, lógico, né? Porque ela serve ao interesse dele. E aí eu comecei falando aqui, ó, da relação, da analogia que eles fazem no capítulo, né? Entre sexismo e racismo. Vocês vão entender por quê. Né? Ele fala ela fala, né, a Elsa, que deveria haver uma desnaturalização das categorias raça e sexo. Então, eu vou começar também com essa frase aqui, olha, que essa não está no livro, mas vocês vão ver que eu incluí umas frases aí, olha. São os desenhos na Bíblia que enganam, os desenhos que ilustram as palavras. Neles, todas as pessoas são brancas e por isso você pensa que todos os personagens da Bíblia também são brancos. Mas os verdadeiros brancos viviam num outro lugar naquela época. É por isso que a Bíblia fala que o cabelo de Jesus Cristo era que nem lã de cordeiro. Lã de cordeiro não é lisa, Celi, não é nem anelada.
Aí, isso aqui é da Cor Púrpura, né? Eu citei esse filme aqui algumas vezes, porque a autora cita ele, né, a Elsa. Então, a primeira coisa, né? Começou a ter essa discussão sobre raça, né? De que não deveria haver raças humanas, deveriam haver raças humanas, deveria haver só o ser humano, né, como ser geral, porque esse conceito veio depois da Segunda Guerra, né? E aí eu pus aqui embaixo o porquê, ó. Eu vou falar separado de cada um. Ela fala aqui, ó, que raça não corresponde na espécie humana a nenhuma realidade objetivamente definível. Então, a gente percebe com isso, né, que é uma categoria ideológica. Ela foi feita na relação de dominação. Então, a gente pode contextualizar essa divisão de raças, inclusive, historicamente. Né? Então, é uma categoria ideológica que serve para mascarar, né, para esconder as desigualdades sociais. Aí eu pus aqui uns exemplos, né? Dominação dos homens, negros, judeus, árabes, todos esses que eu pus aqui já teve guerra por causa disso. E aí ela vem e traz a parte feminista, né? Ela fala que, inicialmente, o feminismo contesta também essa bicategorização, de colocar um sexo em duas categorias biológicas, né? O macho e a fêmea. Vocês podem ver na música que ela fala fêmea é alvo de caça, né? Macho também, se for pensar assim. E desconsiderando isso aqui, desconsidera o processo biológico da sexuação dos indivíduos, né? E aí hoje, atualmente já, os biólogos e os filósofos contemporâneos também questionam essa bicategorização do sexo. Eu ia trazer Freud, mas eu deixei para falar também com a citação que ela faz, né? Assim, não no livro, mas do filme. Você faz uma pergunta para você mesmo e ela leva você a fazer mais 15. Está escrito errado aqui, porque o livro ele escreve assim mesmo, como se fosse a fala de uma escrava, de uma pessoa, né? Eu comecei a imaginar por que a gente precisa de amor, por que a gente sofre, por que a gente é preto, por que tem homem e tem mulher, de onde as crianças vêm mesmo. Não demorou muito para descobrir que quase não sabia de nada. E se você pergunta por que você é preto, ou é um homem, ou uma mulher, ou uma moita, isso não quer dizer nada. Se você não pergunta por que é que você está aqui. Pronto. Então, tipo assim, ela está querendo dizer do questionamento, né, no filme. É difícil de ler porque ele é cheio de falas diferentes, mas ela fala desse questionamento, de se perguntar quem você é, né? Não necessariamente por você ser homem ou mulher, ou preto ou branco, né? Ou moita, como ela escreve ali. E aí aqui vem a parte do livro que fala do sexo, né? Então também seria uma categoria produzida dentro da relação de dominação e pela relação de dominação. A dominação implícita das mulheres. Tudo isso eu vou explicar, tá, gente? Se alguém estiver assustando aí com o que eu estou falando, vai ficar bem mais simples daqui a pouco. Então, eu coloquei de novo aqui uma citação da Cor Púrpura. Existem tantas coisas que nós não compreendemos e tanta infelicidade acontece por causa disso. Então, assim, aí eu volto para aquele questionamento que ela fala, quem a gente é, né? E aí começaram as intelectuais afro-estadunidenses, né? Aí o pensamento feminista anglófono é que fala inglês. Então, teve esse pensamento feminista e ele elaborou um modelo geométrico para pensar a interseção das relações de dominação. Onde que elas se encontram, né? Sexo, raça e classe. E aí eu pus outra frasinha aqui, tá acabando as frases, tá, gente? Quem você pensa que é? Ele falou. Você não pode amaldiçoar ninguém. Olhe para você. Você é preta, é pobre, é feia, você é mulher. Vá para o diabo, ele falou. Você não é nada. Então, assim, vocês vão ver também por que eu coloquei essa frase. Aí vem uma dessas estadunidenses, né, da afro-estadunidense, que é a Kimberly Williams Crenshaw, acho que é assim que fala. Ela nasceu em 1959, né? E ela trouxe o pensamento, ela que trouxe esse termo aqui, ó, pela primeira vez, intersectorialidade. Esse conceito, a gente tem esse conceito como metodológico, né? Porque realmente ele foi o primeiro conceito que criou assim um método mesmo, né? Que criou uma coisa mais determinada assim do que seria o feminismo. Então ela fala que faz parte da estrutura da dominação, quer dizer, ela já concorda com aquilo de antes, e impede ou enfraquece tentativas de resistência. Por que acontece isso? Né? Por que ela fala isso? Porque quando a gente se coloca num lugar que está lá por estar, você já nasce assim, a cultura é assim, tudo é assim, fica muito sem sentido, né?
contestar. Então, você fala assim, para que eu vou contestar uma coisa que não tem jeito? Né? Às vezes você nem contesta. E isso tem efeitos destruidores, né? Tem efeitos que desestruturam os movimentos sociais. Eles ficam desacreditados. Eu até coloquei aqui que ela usa a expressão aporética. E eu procurei vários sentidos da aporética e eu acredito que ela usou no sentido Foucaultiano. Como a gente vai falar de Foucault, eu citei isso aqui para vocês lembrarem na época. Aí eu pus mais umas frases aqui, olha. Mas eu não sei como brigar. Tudo que eu sei fazer é continuar viva. Eu sei que estou pensando. Eu penso, nada. E cada vez mais nada, se eu conseguir. Que você faz quando você fica com raiva? Ela pergunta. Eu penso. Eu não consigo me lembrar da última vez que fiquei com raiva, eu digo. Eu costumava ficar com raiva da minha mãe, porque ela dava muito trabalho para eu fazer. Depois, eu vejo que ela está muito doente. Não podia mais ficar com raiva dela. Não podia ficar com raiva do meu pai, porque ele era meu pai. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, não importa o quê. Então, depois de um tempo, toda vez que eu ficava com raiva, ou começava a ficar com raiva, eu ficava doente. Tinha vontade de vomitar. Era horrível. Então, eu comecei a não sentir mais nada. E, assim, a gente vê que negar o sentimento, negar o desconforto, né? Negar aquilo que a gente deveria, pelo menos, conversar a respeito, igual a gente está fazendo aqui, que é um começo já, adoece as pessoas, adoece mesmo. E aí eu coloquei o exemplo aqui, ó. Violência doméstica e isolamento contra mulheres afro-estadunidenses. Esse exemplo não é meu, esse exemplo também está no livro, e é dessa autora que eu citei aqui, a Kimberly Williams. Eu sugiro vocês depois procurarem sobre ela na internet, é interessante pra caramba. E aí ela fala da violência doméstica. Por que ela cita isso de isolamento, né, junto? Ela fala de sexismo mais racismo, que seria uma dupla invisibilidade. O isolamento como uma falta de algum amparo teórico, que foi o que ela trouxe, né, que ajude a entender onde estão essas mulheres na intersecção de diversas relações de poder. E também por não haver um recurso político, uma ferramenta prática para lutar de maneira conjunta, né, do sexismo e do racismo. Aí eu vou questionar aqui uma coisa para vocês entenderem por quê. Ela fala assim, ó, como os defensores da luta contra o sexismo insistem no fenômeno massivo da violência conjugal sem considerar, ao mesmo tempo, o estereótipo racista da propensão à violência dos homens negros. Então, assim, se a pessoa for defender o sexismo, ela corre o risco de culpabilizar, no caso da mulher negra aqui, né, que ela está falando, também o racismo. E aí fala assim, ó, como os defensores da luta contra o racismo denunciam a reiteração do mito racista do negro violento sem encorajar a tendência sexista, sem negar ou, no mínimo, eufemizar a violência contra as mulheres. Então, assim, para ela, essa interseção é muito perigosa para a mulher afro-americana, né, no caso dela, que sofre violência doméstica, né, pelo marido também negro. E daí por isso que ela citou a cor púrpura, né, que eu estou falando aqui algumas vezes, e por isso que ela fala da dupla invisibilidade. Então, eu coloquei também um trecho, porque na cor púrpura a mulher sofre violência, né? Então, ela fala assim, ele me bateu hoje porque disse que eu pisquei para um rapaz na igreja. Eu podia estar com uma coisa no olho, mas eu não pisquei. Eu nem olho para os homens. Essa é que é a verdade. Eu olho para as mulheres. Sim, porque não tenho medo delas. Então, assim, voltando para o conceito de interseccionalidade, né? Ela traz também a questão do sujeito político, que é mais ou menos o que eu falei antes, né? Que é um sujeito que é definido pela sua posição dentro das relações de poder. E essas relações, elas têm uma característica interessante, porque elas são muito complexas e dinâmicas, então não necessariamente o mesmo tipo de relação de poder que a gente tem hoje é a que tinha antes. Então, assim, a gente tem que ficar sempre muito atento às mudanças nessas relações de poder. E aí ela fala da identidade política da mulher. Ô, gente, se alguém quiser interromper, falar alguma coisa, pode, tá? Aí, na identidade política da mulher, ela fala que nessa intersecção das posições de sujeito, com a identidade contingente e precária, né, essa identidade política da mulher vai depender das formas específicas de identificação. Isso eu vou explicando aqui com o decorrer, tá, gente? Fica assustado com os termos, que essa parte do livro dela é mais difícil. Acho que só há um tipo de gente, pessoas. Isso aqui eu tirei de um livro, esse aqui foi a única citação, acredito aqui, que eu tirei, que não estava na Elsa, que ele é da Harper Lee.
ela escreveu O Sol é para Todos, um livro maravilhoso que eu recomendo, assim, quem tiver a oportunidade de ler. Aí fala aqui, ó, o conceito de interseccionalidade é especialmente útil para superar uma conceituação matemática da dominação. O que ela quer dizer com isso? Aqui vocês vão ver que tem uma divergência de posicionamento das pessoas que são feministas, né? Aqui ela fala, criticando a conceituação matemática da dominação, porque é o que está acontecendo muito hoje, inclusive, né? A matemática seria assim, eu tenho duas vezes uma relação de dominação, ou três, ou uma só. Ela quer dizer com isso que as relações de dominação seriam consideradas, nesse tipo de divisão, separadas. Então, por exemplo, o racismo, o sexismo, ela até cita aqui a lesbofobia, a dominação de classe e tal. Então, ela fala, por exemplo, assim, você imagina se uma mulher branca, que tem uma classe social, classe média, vamos pôr mais normal, e ela sofre sexismo, sofre uma relação violenta, né? Ou sofre um emprego dela, ela sofre um abuso por ser mulher, enfim. Para ela, a crítica dela, né, é que uma mulher negra que sofra a mesma violência que essa mulher branca sofreu, ela teria uma dupla violência, ela seria mais violentada. Só que com isso, e daí a razão da crítica, né, veio essa filósofa Elizabeth Spellman, que é uma pessoa também muito interessante, assim, quem quiser ler sobre ela é legal, e ela isolou, ela fala assim que isso isola, que essa aritmética, ela não. Ela fala que essa aritmética, esse jeito matemático de considerar, né, individualmente cada tipo de dominação, seria cumulativa e aditiva. E se eliminarmos o racismo, por exemplo, no caso da mulher negra que eu citei, aí vai sobrar só o sexismo, tipo assim, como se fosse, eu só pus entre aspas por isso. Ou as mulheres sem mais, tipo assim, ela é branca e sem mais problemas, né? Assim, além do sexismo que ela está vivendo ali. Isso diminui além, né, também, parece que umas mulheres são menos importantes, vai gerando uma classificação dentro do próprio feminismo, e ela fala aqui, ó, o sexismo seria, portanto, a única relação de poder que atravessaria todas as mulheres, garantindo uma identidade política compartilhada. As mulheres seriam muito mais fortes se elas usassem essa identificação política para poder lutar pelos direitos dela, que vocês vão ver daqui a pouco, que é muito diferente do que a maioria pensa por lutar por direitos políticos, né? Então, esse sujeito político do feminismo, ele fica ameaçado se ficar usando essa divisão, essa fragmentação de sujeitos, né? E começa a diferenciar demais as mulheres por causa das outras relações de poder, e modifica a experiência e a vivência de cada mulher. Então, ela dá aqui o exemplo que eu falei, olha, mulheres afro-estadunidenses foram historicamente vítimas de esterilizações forçadas ou abusivas, enquanto as mulheres brancas eram submetidas repetidas vezes a gestações indesejadas e forçadas e a buscar por abortos clandestinos, duas modalidades de sexismo ligadas às políticas de eugenia do século XIX e XX. As mulheres, não sei se na família de vocês, na minha pelo menos é assim, a gente pega foto antiga assim, das famílias, as bisavós tinham 20 filhos, passaram a vida inteira parindo, tadinhas. E assim, ao mesmo tempo, as outras eram esterilizadas, né? Assim, não podiam ter filho, quer dizer, um clareamento da população, né? E aí também ela fala da importância do feminismo negro, porque é a compreensão da dominação pela universalidade, quer dizer, mais ainda, né? Essa aqui não é negra, não, a Elizabeth, mas a outra que eu falei primeiro é. Então, assim, quando existe uma feminista negra, ela ainda está universalizando mais esse sujeitamento, porque ela está falando em nome dela e da mulher branca também. E aí o texto mostra também como o gênero masculino e feminino, hoje, né, isso a gente vê muito, ele passa a desempenhar um papel do sexo e passa também a desempenhar a função de esconder as relações de poder. Por que isso acontece, né? É aquilo que eu falei antes, ele torna tão natural o que a gente pensa, né, das relações entre masculino e feminino, entre os sexos, que passa a existir só um jeito estável e previsível, né, disso tudo existir.
É igual aquele negócio, meninas de rosa, meninos de azul, né? Então, assim, fica uma coisa tão natural que você vai fazer hoje em dia tem muito aquilo, né? Chá revelação. Vou ler aqui que eu gosto de falar junto aqui. Peraí. Deixa eu abrir o chat. Eu não estou sabendo abrir o chat. Se alguém quiser ler, por favor. Alguém? Ler o chat? Porque alguém escreveu uma coisa. Não, se você acaba a tua explanação, depois a gente passa para o chat, tá bom? Tá bom. Então, a gente fica nesse lugar de só existe esse jeito, sabe? Então, assim, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com isso, para a gente ver o tanto que essas coisas são colocadas na nossa cabeça e pronto, é assim e acabou, né? Cultura. A faculdade, né? Muita gente fala assim, você formou, tem que fazer faculdade, é isso que vai te dar sucesso, se você não fizer faculdade... Quantas pessoas a gente conhece que formaram, fizeram excelentes cursos, fizeram faculdade e não conseguiram ter o sucesso que elas esperavam porque disseram para ela. E quantas pessoas que a gente conhece hoje que não fizeram faculdade e tiveram um sucesso, né, financeiro, profissional, enfim. Então, essas coisas deixaram de ser óbvias, assim, né? Eu até lembrei da poesia do... Ai, esqueci, Ai, não lembro de quem, mas que ele fala do vozinho com óculos na ponta do nariz, né? Que ele estou procurando os óculos, mas os óculos estão na ponta do nariz. Né? Eu já fiz isso com o celular, eu já procurei meu celular com a lanterna do celular, né, gente? Já deixando. E aí eu coloquei mais uma frase aqui, que essa aqui deixa eu ver se eu pus, é da própria autora que eu estou falando. Né? Ensinam-se os homens e as mulheres, o que eu fiz aqui? A ver os homens como independentes, capazes e dotados de poder. Eu destaquei aqui as características, né, que a gente assim, já atrela ao masculino. Ensinam os homens e as mulheres também a ver as mulheres como dependentes, limitadas em sua capacidade e passivas. Mas a quem se ensina ver os homens negros, porque aqui fala, né, dos negros, não, eu estou fazendo essa conexão porque tem no livro, como independentes, capazes e dotados de poder. E quem ensina isso? Ensina-se isso aos homens negros, às mulheres negras, aos homens brancos, às mulheres brancas, do mesmo modo a quem se ensina ver as mulheres negras como dependentes, limitadas em sua capacidade e passivas. Se esse estereótipo está presente de modo tão impositivo, por que então as mulheres negras precisaram se defender das imagens de matriarca e de puta? Então ela fala assim, mulheres brancas de classe média também são afetadas pelo racismo e pela relação de classe. E não vemos aqui, numa única frase, sexo, classe e raça. Então, assim, são provocações que estão no texto, né? Se vocês estiverem seguindo o texto aí junto comigo, vocês vão ver que muita coisa eu tirei dele mesmo. E aí ela cita a Bell Hooks. A Bell Hooks chama Gloria Jean Watkins, e ela gosta de ser chamada assim, né? O pseudônimo dela, que ela se deu. E ela faz uma crítica, agora vocês vão ver um pouco de diferença, né, entre os pensamentos. Ela faz uma crítica à retomada ideológica de uma natureza feminina, que considera as mulheres como vítimas passivas da sua condição. Eu vou ser muito sincera, foi com ela e com a Joan Scott que eu mais concordei, e eu vou explicar por quê. Que considera as mulheres como vítimas passivas da sua condição. Isso equivaleria a negar às mulheres todo o poder de agir, inclusive na história da sua libertação. Definir-se como uma associação de vítimas desobriga de confrontarem-se com a complexibilidade da sua própria experiência. E aí vem completa, né, a Joan Scott. Ela é uma historiadora, eu recomendei aqui, que não foi citado no livro, mas eu recomendo aqui para vocês esse artigo que ela escreveu, Gênero, uma categoria útil de análise histórica, é um artigo muito legal. E ela trouxe esse termo aqui, cidadania paradoxal, que seria uma tensão maior das políticas feministas. Essa foi a parte que eu mais gostei, para falar a verdade, porque ela fala assim, a situação paradoxal ao mesmo tempo que a mulher é excluída dos direitos políticos por causa da sua natureza feminina, né, ela está numa situação... Espera que eu pus errado aqui. Ela está numa situação que precisa reivindicar esses direitos exatamente em nome dessa natureza que ela possui. As qualidades supostamente femininas, portanto,
tornam-se recursos políticos. O que ela quer dizer com isso? Não é porque eu sou feminista que eu não posso ser delicada, né? Não é porque eu sou feminista que eu não posso ser mais frágil fisicamente que um homem. Né? Muita gente compara assim, pô, ela é feminista, então por que ela não vai trabalhar carregando o caminhão? Né? Eu já ouvi isso várias vezes. Ela não vai carregar o caminhão porque ela não tem força física para isso. Se ela tiver, ela pode, mesmo sendo mulher, carregar o caminhão. E então, assim, não é porque você está pleiteando um lugar que você possa votar, como antes não podia, né? Vou citar esse exemplo que já aconteceu, que você possa trabalhar e ganhar um salário equivalente, que você possa ser respeitada, entrar num lugar de ser respeitada, que você está falando que você quer ser igualzinho ao homem. Não, você está defendendo o seu direito de ser quem você é. Aquilo que eu falei, quem é você, né? Então, ela explica aqui, e eu citei aqui Ipsis Literis, né, porque ela fala da Olympe de Gouges, a redatora da Declaração de Direitos da Mulher Cidadã, em 1791, olha só. Ela fala assim, ó, a questão não era atestar que as mulheres eram semelhantes aos homens para fazê-las acessar a condição de cidadão, e sim o amálgama dominante do cidadão ativo e da masculinidade. Tornar a diferença sexual algo irrelevante na política e, ao mesmo tempo, associar as mulheres explicitamente como mulheres à noção de sujeito ativo. Porém, uma vez que o cidadão ativo já fora definido como um indivíduo masculino, como ela poderia defender a causa das mulheres? A aparente contradição entre irrelevância e irrelevância da diferença sexual, entre igualdade e diferença, estava no centro do projeto feminista de fazer as mulheres sujeitos políticos. A gente está falando de política, né? Então, nessa época aqui, ainda discutia-se, pode votar, não pode votar, né? Pode ir a tal lugar, não pode ir a tal lugar. Então, pode discutir tais assuntos, não pode discutir tais assuntos. Então, assim, a mulher ela era excluída da vida política mesmo, da vida social em muitos aspectos. Ela era tida como menos cidadã do que o homem. E elas não estavam pleiteando, aqui deixa isso muito claro, olha, ela não quer acessar a condição de cidadão, e sim o amálgama dominante do cidadão ativo e da masculinidade. Ela não quer ser um homem, ela quer ser ela mulher com direitos a poder participar da sociedade, da comunidade dela e tal. E aí ela fala aqui, ó, tornar a diferença sexual algo irrelevante na política. Né? Eu posso me candidatar sendo mulher e o Fernando pode se candidatar sendo homem. Né? Então, assim, não é a nossa diferença que vai fazer um ser melhor ou pior que o outro como candidato. Aqui fala assim, ó, e ao mesmo tempo associar as mulheres, e ela ressalta, né, como mulheres, a noção de sujeito ativo. Né? Eu não sou mais frágil assim nesse sentido, né? Eu não sou mais, eu não sou incompetente, eu não preciso de ninguém me defendendo para ir lá votar, né? Para ir lá falar alguma coisa que eu penso. Eu lembrei daquela, até ver aqui o nome dela, Martha, que foi esposa de um político nos Estados Unidos, Martha Mitchell, eu acho, se alguém souber. Martha Mitchell, né? E quer ver? Foi na época do presidente Nixon. O que aconteceu nessa época? Ela não era muito benquista pelos políticos, e eu acho que cabe essa citação aqui, porque ela era muito efusiva, muito simpática, e ela participava das discussões políticas. Isso nem tem tanto tempo assim, não. Então, ela participava, ela chegava lá e dava palpite, ela sentava com os homens, ouvia o que eles estavam falando e tal. Não era igual as mulheres, que tinham todas a mesma postura. Você pega os vídeos da época, assim, né, originais, e você vê as mulheres todas numa salinha, comportadíssimas, tomando lá uma coisinha, e os homens lá conversando, tomando uísque na mesa, né? E ela ia lá ficar com os homens. E ela era muito inteligente, né? E aí houve um problema muito sério político na época, né? E aí ela disse o que ela sabia e acusaram-na de louca, né? E acusaram ela de louca. E aí o que aconteceu? Ela provou que ela não era louca, né? Porque assim, o negócio que ela falou era tão absurdo que o povo começou a acreditar que ela era doida. E ela provou que não era, né? E o fato dela ser mulher foi um dos motivos que propiciaram, na época,
Tem até um documentário Netflix sobre isso, e muito interessante. Foi um dos motivos que levou isso tudo a acontecer. Eu não resumi o resto, porque aqui eu resumi o texto, né? Deixa eu pegar o texto aqui. Agora eu perdi, cadê o texto? Peraí. Porque eu não resumi ele todo. Então eu vou acompanhar. Eu quis fazer com as palavras mais simples, para poder. Cadê ele? Aqui, ele aqui, ó. Né? Porque essa parte foi. Aí aqui, como eu não cheguei a pegar essa parte para resumir, eu queria perguntar se vocês querem parar um pouquinho para a gente discutir, ou vocês querem estudar isso aqui junto comigo. Porque... Alguém? Vamos estudar junto, porque depois a gente debate, né? Tá bom. Então, eu não li esse pedaço todo. Ela continua falando aqui, ó. Você prefere como, Fernando? Que eu leia? Que... vamos lendo junto. É facilitação, a gente cresce junto, fica Tá tranquilo. bom. Você que puxa. A norma da feminilidade, que terá direito de cidadania, um ideal definido por e no âmbito da dominação, igual já no início ela fala muito isso, né? Que esse ideal é sempre definido pelas pessoas que dominam, né? Elas que escolhem. Está inextricavelmente ligada a uma norma dominante da feminilidade. No fim do século XVIII e durante todo o século XIX, essa norma correspondeu ao ideal de gênero, classe e cor, ao qual as mulheres brancas, nobres ou burguesas, se submetiam quase exclusivamente. Então, assim, a gente vê aquilo que no início eu expliquei, né? Que era misturado todo tipo de dominação. Portanto, essa norma de feminilidade exclui de sua definição as mulheres que, a despeito do seu sexo, não podem ser incluídas em uma cidadania pensada com base no modelo de uma complementariedade natural, de um comércio civilizado entre os sexos. Em outras palavras, se as mulheres acessam a cidadania, tal cidadania não concerne a todas as mulheres, pois nem todas elas foram estigmatizadas e oprimidas segundo a mesma norma de feminilidade. Além disso, a exclusão da natureza feminina, pensada como passível, doce, sensível e maternal, constitui outra modalidade histórica de dominação, particularmente no que concerne as mulheres escravizadas, as indígenas, mas também as prostitutas e as operárias. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê hoje ainda, tá? Ele está falando aqui do século XVIII, XIX, mas a gente vê isso hoje ainda, que a gente exclui, né? Eu vou falar a gente como sociedade, né? Essa passividade, docilidade, né? A maternidade da mulher que precisa ser forte demais, né? Assim, pela situação dela, tanto que cita aqui, escravizadas, indígenas, prostitutas, elas são tão femininas quanto as outras mulheres. Onde que eu parei? Como consequência, apenas as mulheres que participam legitimamente da reprodução da classe de cidadãos podem pretender encarnar a norma de feminilidade dominante. Somente aquelas que desfrutam dos benefícios sociais e simbólicos da maternidade são admitidas. Das duas, uma. Ou as mulheres são excluídas da cidadania, ou determinadas mulheres são excluídas da norma de feminilidade. Olha o tanto que isso é sério, né? Então, assim, feminina é a mulher que pode procriar as relações eugênicas lá que eu falei no início, né? O homem é do jeito que eles querem, né? Assim, com as características que eles querem. As outras não são femininas, então elas são excluídas também da feminilidade. Eu acho até aqui, eu vou fazer uma crítica, depois vocês quiserem falar sobre isso, que é, assim, as autoras falaram no início que talvez a gente devesse separar, né? O fato da mulher ser branca e da mulher ser negra. Eu acredito que a mulher negra sofra mais. Eu acredito. Então, assim, por mais que eu também seja mulher, eu sou branca, e eu sei o que é preconceito contra a mulher, eu acho que a mulher negra sofre mais, porque ela tem esse estigma também para ela carregar, né, que é dessa fase aqui, dessa época. Voltando, o que está em jogo aqui é o rebaixamento do ideal republicano sob a forma histórica da nação, no contexto da França colonial. A cidadania, sendo exclusiva em sua definição primeira, não apenas diz respeito ao sufrágio censitário, como está reservado em absoluto aos homens livres. Inevitavelmente, institui um direito de sangue sobre o território do seu império.
A família moderna representa, então, mais do que nunca, um modo de reprodução da estrutura social. E essa família se embranquece nos dois sentidos do termo. Ela é branca na medida em que uma linha de cor delimita as populações livres e cidadãs das populações nativas subjugadas. Mas é também moralmente superior diante da exotização dos matriarcados ou patriarcados das populações colonizadas. Olha também que sério isso, né? Desmerecendo a cultura do outro, o direito do outro a ter a sua família, né, nos moldes dele. A figura do cidadão se encarna no bom pai de família, que se torna um modelo de governo, que, dispondo sozinho dos direitos cívicos, goza legitimamente do conjunto da autoridade paterna e conjugal, e é favorável à paz dos lares metropolitanos, ao comércio e ao bom entendimento entre os sexos. O cidadão de 1789 torna-se o sujeito legal do Código Civil de 1804. Os primeiros movimentos feministas na Europa e nas Américas não deixarão de se despedaçar em função da aporia diferencialista que induz o assujeitamento. Aquilo que provocou a submissão das mulheres brancas à natureza feminina é aquilo que fará delas sujeitos políticos, mães, esposas, filhas de cidadãos. Essa aporia diferencialista é intrinsecamente uma aporia nacionalista, até mesmo racista. A genealogia do sujeito político do feminismo está, portanto, estreitamente ligada a uma definição da feminilidade. Quando promoveu uma norma dominante da feminilidade, essencialmente centrada na função maternal e nos benefícios simbólicos e sociais que lhe são acordados, o feminismo histórico atuou em prol de uma política nacionalista, cuja ponta de lança foi o familialismo, inclusive no âmbito dos projetos coloniais mais amplamente imperialistas modernos. Virginia Woolf captou perfeitamente esse desafio para o feminismo, de se precaver contra qualquer proximidade com o nacionalismo, reivindicando que o sujeito político do feminismo seria, por definição, refratário a toda instrumentalização no âmbito de uma definição de identidade nacional. Como mulher, não tenho nenhum país. Como mulher, não quero nenhum país. Como mulher, meu país é o mundo inteiro. Né? Eu estou fazendo essa pausazinha disparada se alguém quiser falar alguma coisa. Eu acho melhor a gente concentrar na facilitação, porque aí a gente depois pode debater mais solto depois. Tá bom. No século XIX, o caso dos Estados Unidos é particularmente revelador dessa tensão. No momento em que as mulheres e ex-escravizados reivindicam seus direitos civis, se diversas associações, no final dos anos 1860, decidiram proceder com uma única e mesma campanha pelo sufrágio dos negros e pelos sufrágios das mulheres, a estratégia foi rapidamente contestada por uma parte de abolicionistas e de feministas. Como aceitar que as mães dos cidadãos da raça anglo-saxônica, de acordo com as palavras da líder feminista Elizabeth Stanton, sejam relegadas a um nível mais baixo do que o dos negros ex-escravizados ou do que o dos imigrantes irlandeses recém-chegados. As associações feministas se dilaceram e se dividem em torno da questão perversa da preeminência legítima das mulheres, mães, filhas e esposas brancas sobre os negros e, consequentemente, sobre as mulheres negras, excluindo-se pura e simplesmente da categoria mulheres. Em 1851, durante uma das primeiras conferências abolicionistas, no âmbito das quais foram formadas as primeiras associações feministas, Sojourner Truth, ex-escravizada, militante, abolicionista e feminista, subiu à tribuna para interpelar a audiência nos seguintes termos: penso que entre as negras do Sul e as mulheres do Norte, todas estão falando sobre direitos. Os homens brancos logo, logo vão ter problemas. Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu conseguia trabalhar tanto quanto qualquer homem, quando conseguia trabalho, né? E aguentar o chicote também. E eu não sou uma mulher? Pari 5 crianças e vi a maioria delas ser vendida para a escravidão. E quando chorei meu luto de mãe, ninguém, além de Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher?
Volto ali para cima aquela pergunta inicial, né? Quem é você? Gênero e pós-colonialismo. A expressão contemporânea de tal tensão funciona de forma aguda na distinção entre as mulheres ocidentais, libertadas, reconhecidas como iguais aos homens, e as mulheres não ocidentais, inclusive as que vivem no Ocidente, consideradas vítimas de um patriarcado bárbaro. Aqui, a norma de feminilidade, que funciona em um discurso de igualdade dos sexos, permite mantê-la nos limites estreitos de uma complementariedade simbólica, social ou política dos sexos. Em certa medida, a igualdade assim definida substitui a maternidade no centro das retóricas neoimperialistas. A visão da mulher, mãe, promovida nos discursos colonialistas modernos, traduz-se nos discursos imperialistas contemporâneos, por uma visão da mulher feminista. Lívia, posso tocar um pouco contigo? Assim, a gente tem umas 8 páginas ainda. Você fez uma facilitação maravilhosa daquela primeira parte. A gente pode, as outras pessoas que leram, elas podem compor nessa parte que ainda não foi. Você tem intenção de ler até o fim? Se for ler até o fim... É melhor, eu acho, discutir, porque... Não, vamos conversar em cima do que você leu. Uhum. Se alguém leu até o fim, a gente compõe com você, ou então a gente deixa esse trecho para a semana que vem. Pode ser também. Se não der tempo hoje, eu posso fazer semana que vem. Você fez um trabalho maravilhoso, Obrigada. Você juntou, você fez uma trilha sonora, você trabalhou bastante a questão do feminino. Como a gente é um coletivo, de repente alguém compõe a outra parte contigo na hora do debate, pode ser? Pode, sabe por quê? Aí Porque meu computador queimou e eu perdi tudo que eu tinha feito. Imagina, meu bem. Gênero e pós-colonialismo, a gente parou mais ou menos por aqui, vamos combinar assim para a gente debater? Eu li até o fim, acho que o Guilherme leu, acho que outras pessoas também leram, a gente compõe contigo. O facilitador não precisa... É facilitador, ele não é não é aula, é encontro, entendeu? Entendi. Eu só queria te agradecer, porque você fez um trabalho com tanto carinho. Obrigada. E essas 8 páginas finais a gente compõe coletivamente, tá bom? Tá bom, eu acho melhor. Melhor, né? Porque... Pode ser, galera? Agora vamos começar aqui com as falas que estão aqui do lado, e aí quem quiser compor com a facilitação da Lívia, né? Sim, enfim, a gente é um encontro, né? A gente está aqui para se encontrar. Mais uma vez, adorei, tá, Lívia? Fala em nome do grupo, tá? Bom, o Denilson colocou... Eu peço só desculpas, né? Porque acabou que não deu tempo de eu fazer o texto Imagina. todo, porque eu ia fazer mais surpresas, mas tudo bem. Uau! Acho que a gente tem até dezembro para ser surpreendido com você, tá, querida? Obrigado pela colaboração, tá? Denilson colocou, quem você é? Somos uma construção hoje das experiências e pessoas que passaram em nossas vidas. Interessante é nos apropriarmos de tudo que é de melhor nessa vivência. Mas aprendemos também nesse mosaico de construção dessas relações sociais com caos, obstáculos, que a vida insiste em colocar para experienciarmos, né? O Denilson está colocando essa resistência essa resiliência que a gente tem diante da vida, se ele quiser comentar. E também ele coloca, Lívia, eu lembrei do discurso, meninos vestem azuis, meninas vestem rosas, esqueci o nome do GP, mas que trabalha com educação das relações étnico-racial. O Denilson ainda coloca o Lampe de Gouges, revela que se a mulher tem direito de subir ao cadafalso, tem o direito também de subir à tribuna para reivindicar seus direitos, né? Esse texto que a Lívia facilitou... Lívia, como é que foi para você essa facilitação? Como é que você sentiu? Olha, eu me senti muito provocada, por isso que eu falei no início de provocação, né? Porque, enquanto mulher branca, né, que já passou por experiências várias na vida, eu tenho 40 anos, então, assim, eu vi muito. Muita coisa no texto me provocou, me fez pensar diferente do que eu pensava. Eu gosto disso quando minha opinião muda, sabe? Porque tá errado e perceber isso é uma coisa muito engrandecedora, e o texto me fez isso, me fez perceber erros. E eu fui pesquisar, por isso também que eu demorei, cada autora que ela citava, né? Não sei se vocês repararam, eu fui atrás de cada autora.
E descobri ideias incríveis, incríveis. Se vocês quiserem, depois eu compartilho com vocês. Né? Então, assim, o texto, ele me provocou. No início eu achei ele difícil, mas depois eu me acostumei com ele. Alguém quer compor com a fala? Depois eu sou ansioso, gente. Vocês sabem que em algum momento eu vou compor com o facilitador. Né? Facilitador. Ah, um detalhe. Sobre a parte de definição, que eu pus a música no início, é por isso, porque o texto mostra que o que é feminino, o que é masculino, etc., isso é uma construção cultural, histórica, né, uma construção com múltiplos fatores. E a música fala exatamente isso, né? Quem se define é você. Por isso que eu fiz essa pergunta o tempo todo. Quem é você? Sim. Tauan levantou a mão. Só agradecendo a Lívia também, falei e gostaria de falar que eu adorei o conceito de feminilidade que trouxe e também para quem foi atribuído, né, toda a especificidade, o contexto sócio-histórico, cultural, achei extremamente válido todo esse trajeto que a autora fez acerca da sociedade, das mulheres que compõem, né? E eu também concordo com a Lívia quando ela falou que a mulher negra sofre mais, porque em sociedade ela sofre por ser mulher, por ser negra, logo também o racismo e o machismo, e se ela for lésbica, então sofre triplamente. Valeu, Tauan. Mais alguém quer compor? Porque esse texto é muito instigante. Inclusive, se alguém quiser compor as páginas seguintes também, tá? Que aí a gente é uma solidariedade aqui. O facilitador dá um impulso e a gente chega junto, né? Guilherme levantou a mão. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Como é que vocês estão? Cheguei atrasado hoje, caridade. Eu acho que é mais interessante, né, falando um pouco da última parte do texto, né, que a Lívia não conseguiu apresentar, e eu já agradeço você, Lívia, pela sua apresentação, né, muito majestosa. Eu acho que quando tem uma parte que ele fala os dois corpos do pai, né, e ele traz o Fanon para a Elsa traz o Fanon para a discussão, né. Eu acho que a parte mais importante daquele texto é a psicopatologização do sofrimento por causa da violência. Você transforma em doença individual, né, os resultados de uma violência sistêmica e opressora dentro de um campo social. Eu acho que isso é o pior de todas as coisas que pode acontecer no mundo inteiro, né? Porque você está apontando para a pessoa que a culpa é dela e ela que tem que se tratar, procurar um psiquiatra, tomar o remédio dela e, se tiver sorte, conseguir um atendimento com um psicólogo, né, nesses SUS que nós temos hoje em dia. Né? Me parece, então, que você perde, né, dentro desse viés, né, a potencialização política que o sofrimento pode trazer para a mudança social. Porque uma vez que o sofrimento ele é transformado em doença e a pessoa tem que se tratar, ela perde todo o convívio social e compartilhado que ela pode ter para causar mudanças significativas na realidade na qual ela vive. Dentro disso, né, eu gostaria de voltar um pouco, né, para a questão da interseccionalidade. Né? Eu acho um conceito extremamente forte, extremamente articulável, mas ele faz aparecer um problema, que é o problema de que cada sofrimento ele é individualizado. E o que a interseccionalidade vai falar? Vários problemas diferentes estão em contextos, né? Você perde de vista, né? Sim, são violências diferentes, mas elas aparecem a partir do mundo opressor. Ela se articula a partir de um mundo que é violento por si só. Nisso, você também vai perder exatamente o que a Lívia e o Tauan trouxe, né? A possibilidade que tem pessoas que realmente sofrem mais violência que as outras, né? Isso, o que é implícito nisso, né? Sou eu capaz de compadecer pelo outro que sofre uma violência que eu não sofro? Porque isso que está em questão. Pode uma mulher negra, uma mulher branca, sentir compaixão por uma mulher negra fora da questão feminina? Ela pode sentir compaixão pelo fato que ela é negra?
Por isso que surge a interseccionalidade, né? Porque o que vai abraçar? Abraçar que todo mundo sofre violência. Mas não o fato que uma pessoa diferente por mim está passando pelos perrengues delas. O que é impossível nessa sociedade de hoje, né? Convenhamos, né? Cada um de nós sabe a rotina que a gente vive. Transbordar amor é só para algumas pessoas muito seletas, né? Não sei se eu conseguiria fazer isso, né? Mas o que acontece é a gente tem que pensar numa sutileza, né? E aqui eu vou emprestar um pouco o termo do Sartre, né? Das experiências singulares e universais, né? Do que eu, como indivíduo, exponho do mundo qual eu vivo, né? E o que esse mundo é construído por mim, que sou um indivíduo desse mundo, né? Trabalhar nesse campo, né, e mostrar como que as violências elas são compartilhadas, não pelas suas especificidades, mas porque são um mundo violento e compreender de que as pessoas sofrem violência por características específicas e algumas pessoas sofrem muito mais violências. Né? Isso não quer dizer que elas sofrem mais ou que elas sofrem menos, mas que elas sofrem muito mais violência. Ela é um alvo maior para a violência, né, do que uns aos outros, porque sofrer mais violência não é equiparável a sofrer com a violência. Lívia? Eu vou rebater, achei muito legal o que você falou, Guilherme. E eu vou rebater uma coisa que eu não concordo. Assim. É que eu acho que a patologização da violência ela também é importante. Eu não li até o final, mas assim, eu sou psicóloga e eu percebo as consequências que vivenciar uma situação de violência, principalmente se ela for continuada, elas oferecem. Né? Então, assim, uma mulher, vou dar um exemplo, uma mulher que sofre violência psicológica, nem é física, né? Porque vem mais, assim, tem mais a ver com o que a gente está falando, eu acho, né? Nessa parte. Ela está sofrendo violência psicológica pelo fato só dela ser mulher, dela existir ali como mulher. Então, ela é tratada como inferior, ela é deixada de lado em algumas discussões, ela começa, cada vez a pessoa... A gente sabe como é que funciona a violência psicológica e como ela vai crescendo né, dependendo do ambiente, né, de nível. Essa mulher, ela passa a viver no que a gente chama de estresse crônico intermitente. Né, ela passa a ter, ela vai para o trabalho, o chefe está lá, vamos supor, né, fazendo violência com ela. Ela vai para casa, o marido está lá fazendo violência com ela. É muito comum isso, tá? Eu estou falando isso exagerando, não. Então, ela vai tendo estresse crônico intermitente. Esse tipo de estresse, ele causa Alzheimer. Comprovadamente, tem vários trabalhos, assim, com comprovação científica e tudo. Ele causa Alzheimer, causa, como é que chama? Parkinson, causa a neurotoxicidade, de maneira geral, demências em geral, causa envelhecimento. E aí o envelhecimento que traz uma série de consequências para o nosso corpo, né? Causa depressão, causa dissociação, né? Algumas dissociações psíquicas, enfim, causa uma série de problemas. E é importante mostrar que esse tipo de problema é uma doença, sim, doença no sentido que precisa de tratamento, precisa de ajuda, porque senão vai começar a ter uma onda de gente se matando por isso, vai ter um monte de mulher que não vai receber cuidado como deveria, sabe? Então, assim, nesse ponto, eu acho que, de fato, há um adoecimento das mulheres por causa de violência. E uma outra coisa que você falou, que essa eu já concordo e acho, assim, massa, é a compaixão. Para mim, a palavra compaixão é o que define humanidade, sabe? Se você não consegue ter compaixão por um outro ser humano, porque ser humano, eu sou ser humano, você é ser humano, todo mundo aqui é ser humano, então, assim, você é meu igual. Se alguém tira a sua dignidade, se alguém te maltrata, indiretamente está me tirando também, como igual, como todo mundo da mesma espécie, né? Então, assim, acho que se você bater num cachorro na rua e outro cachorro vir, o cachorro vai avançar em você. Ele vai se solidarizar com aquele cachorro que você está batendo. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer para ser humano é ver o outro como nosso igual, sabe? Então, pessoal, vou compor um pouco do que eu li desse capítulo. Né? Primeiro que eu achei o roteiro do capítulo muito fascinante, né? Porque ele parte do feminismo, a partir dessa noção de interseccionalidade que eu já tinha ouvido falar em vários lugares, mas que eu, de fato, fui me deter na leitura desse capítulo. Sou muito grato por esse capítulo, pela facilitação
da Lívia, que falou muito bem sobre interseccionalidade, enfim, que eu vou internalizar na minha liberdade, né, intersecção, né, e passou a imagem com total liberalidade e sujeita a todos os equívocos, chuvas e trovoadas, como essa trama, né, como esse enredamento, né, da subjetividade, né, enredamento da subjetividade subjetivador ao mesmo tempo, né, no qual o feminino se vê enredado na sua condição de feminino, na sua condição social, né, na questão da sexualidade e na questão do colonialismo também, né? Então, assim, me deu uma imagem, né, uma figura de um Ixim, assim, de um entrelaçamento no qual o sujeito emerge de toda essa teia, né? Me passou. Eu não vou guardar o conceito de intersecção, porque às vezes tem muita coisa na cabeça, mas eu vou trazer para mim com toda a liberdade, sujeito a erro, tá? Que é uma teia, né? Que é uma trama, né? Que é uma rede, né? É um enredamento, né? No qual existem várias camadas de intersecção, que o texto foi muito elucidativo e muito bem escrito, né? Aliás, eu acho que esse livro está muito bem escrito. Os capítulos parecem simples, mas tem muitas camadas, né? No qual existe a questão do feminino enredado com uma questão racial, né? Em alguns momentos ele faz até a autora faz até um híbrido do que é ser feminino e racismo, né? Eu acho que é assim que é de uma riqueza muito grande, né? E de uma dramaticidade muito grande, até de uma experiência trágica, né? No qual emerge a patologia, né? Esses momentos de submissão. E depois vai colocando a questão do colonialismo, né? O que é ser, por exemplo, mulher negra na África, né? São várias camadas, né? Que se estabelece diante de uma cultura eurocêntrica, branca, masculina. E eu acho que a riqueza do roteiro é num momento final, a roteirista aí faz uma espiral e volta para o mundo dos homens, né? Para os processos de dominação, né? Onde o masculino entra no final, que é na parte que recomendo que vocês leiam, né? Eu acho que no qual ele coloca a questão do colonialismo, que submete tanto as mulheres como também os homens, e os homens começam a ocupar o espaço da reflexão, né? Mostrando como, no trecho ali, deixa eu até mostrar, mostrando como, por exemplo, na Argélia, né, os franceses em relação aos argelinos, né, que era colônia e era o Estado dominador e a colônia, né, e que vai, de alguma forma, se estabelecer através de uma série de preconceitos sobre uma Agora eu estou fazendo o escritório. falando. Um escritório? Alguém construindo toda uma teia de preconceitos em relação ao povo africano, no sentido de uma efeminização do povo africano, falando da tendência de homossexualização desse povo em relação à virilidade do povo branco, né? Num processo justificativo até dos processos de dominação e de violência, como uma expressão de uma virilidade, de uma dominância viril, que os outros povos já são desqualificados, né? E aí também já na esteira de todo o preconceito que tem com as condutas homossexuais e outras periféricas, né? O texto fala da lesbofobia, né? E que vai agora, nesse contexto do texto, se aglutinar no contexto da colonização, do jogo de dominação, que está justamente a partir do texto, da parte dos dois corpos do pai, né? E eu gostei muito da maneira como ela se apropriou do Frantz Fanon, né? Eu não tenho uma leitura detida do Frantz Fanon, a gente não consegue ler tudo, né? Mas como a questão do colonialismo aparece como forma de dominação e de subjetivação, em um link que depois o texto vai mostrar um link com Freud, tá? Né? Até uma forma da gente, de alguma forma, desenvolver umas ideias que eu joguei semana passada sobre Freud, até de uma maneira meio intempestiva, né? Assim, aqui é um encontro, aqui não é uma aula formal, nem uma defesa de tese, né? Então, às vezes eu solto umas ideias meio ao léu, né? E esse texto, de alguma forma, vai colocar que na figura do complexo de Édipo,
como a própria materialização teórica, né, de uma concepção de uma dominação do masculino, né, que vai se sobrepor ao feminino, mas também no texto do Fanon, assim, dizendo que não tem nem espaço para um Édipo, uma relação fálica. O que eu falo para o senegalês não é o pênis, mas é o fuzil, né? Numa correlação na qual a França vai desqualificar judeus, árabes, negros, né? Deslocando numa questão simbólica, uma questão concreta da guerra, da exploração, né? Do extermínio, né? A partir de uma masculinidade hegemônica que vai estar presente na figura do Édipo, né? E também numa questão bicategorizada do Édipo, porque a questão do Édipo é a menina apaixonada pelo pai, né? E no Electra, a menina apaixonada pela... Eu falei certo, gente, a menina apaixonada. É o contrário. O menino pela mãe e a menina pelo pai. A menina pelo pai. A Sexo menina oposto. apaixonada pelo pai é o Édipo, certo? Isso, a Eletra. Aí o Electra, tá? E o menino apaixonado pela mãe é o Édipo. Os dois são Édipo. Os dois são assim formas derivativas desse jogo de complexo, né? E que também já é uma estereotipia, né? Vamos pensar hoje na contemporaneidade, nas sexualidades, afetividades plurais, porque isso não pode se explodir dentro de um campo generoso de sentidos e que não seja patologizado, né? Isso está colocando, mas num contexto que esse texto, nesse contexto, coloca, que a questão desse pai simbólico tem a ver com uma certa heteronormatividade europeia dominante, e que quando se volta para o contexto da colonização, o que se tem é a guerra, o simbolismo é outro, é o da guerra, do extermínio, onde já haveria o falo, tem o fuzil, né? Então é um outro jogo de força no qual o Édipo também já mostra o seu viés normativo de colonização branca, né? Que só teria sentido num contexto familiar, né? Num contexto relacional, uma família europeia branca extremamente situada, né? Eu achei isso de uma riqueza, citando Frantz Fanon, né? Então, isso eu achei muito rico, porque ele é um texto que, de alguma forma, para falar do feminino, faz uma circularidade e mostra os jogos de dominação do masculino e também no masculino, no masculino dominante, branco, europeu, a dominação interna entre os homens, reforçada no contexto do feminino, no contexto da racialidade, no contexto do colonialismo. Então, achei um texto mais brilhante, brilhante. É um texto meio caleidoscópico, dá voltas, né? Dá voltas. Fernando, e fala também da violência, né? Nessa parte que você da está falando. Violência, né? Agora, com a tua fala maravilhosa, Lívia, quando você fala da importância da psicologia, quando a psicologia cuida da vítima da violência, ela está se reinventando. Ela é uma psicologia de resistência, na qual ela não dá mais para dizer que o indivíduo está doente porque ele tem um trauma psicológico dentro dele. É como se fosse uma outra forma de atuação profissional, entende, Lívia? Eu acho que aí a gente deixa de ser um pouco psicólogo para a gente ser militante da resistência, da transgressão, entendeu? Fernando, mas a ideia é essa, sabe por quê? Minha ideia de pesquisa, inclusive, é essa. É que, assim, a gente precisa criar políticas públicas para acolher e para prevenir também, né? Sim. Então, assim, o adoecimento ele é muito causado pelo ambiente que a pessoa está. Né? Nesse caso, o adoecimento ambiental, pela situação de violência, enfim. Mas a pessoa adoece, sim, sabe? Sim. Ela não adoece porque ela é fraca, ela não adoece porque ela é melhor ou pior, ela adoece porque aquele ambiente é adoecedor, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que as políticas públicas têm muito o que fazer com relação a isso. Por isso que eu falei que assim, a gente tem que acolher isso também, sabe? Sim, sim. Aí a gente está reinventando a própria profissão, próprios fundamentos da psicologia. A gente está dizendo, quando a gente diz que o dentro vem de fora, entende, Lívia? É um outro paradigma já, além da psicologia clássica, né? Porque a psicologia clássica é toda interioridade, toda um eu fechado, né? Isso é século XIX, né? Entendeu? Aí a gente está
reconstruindo, está explodindo os paradigmas da psicologia clássica e criando novos arranjos estratégicos. Ele está sendo estrategista, sabe como é que é? Eu sou da neuropsicologia, então... Você da neuropsicologia, com essa compreensão das políticas públicas, você está criando um novo saber, uma nova profissão. Parabéns. Obrigada. A Yara levantou a mão. Sim, é só um pequenininho. Primeiro, agradecer a Lívia, porque eu achei este capítulo, pelo menos a primeira parte, bem difícil, né? Eu acho que o que a Lívia trouxe é que, falei, poxa, essa mulher faz um resumo de um monte de leituras que a gente não fez. Então, eu acho que a contribuição da Lívia foi justamente trazer essas leituras que a gente não fez. A Lívia mostrou que isso é possível e, às vezes, necessário para compreender, né? E, assim, ajudou para mim, pelo menos para mim, ajudou muito na compreensão, né, do texto. Valeu, Lívia, eu queria deixar registrado, porque foi muito importante, né, muito interessante a sua participação. Eu que agradeço. E eu achei, assim, eu me apaixonei pelo Fanon, tá? Até eu vou comprar um livro dele, fiquei encantada com o Fanon. E o que o Fernando, né, trouxe, que eu acho que já foi comentado aí também, como ele traz essa questão dessa normatização, né, da questão do Édipo para ter esse pai que sabe tudo, o mais importante, né, o patriarcal ali, e que encobre a própria violência que é gerado dentro dessa família. Olha, esse livro dessa autora tem, assim, esclarecido muita coisa que eu não que eu tinha dúvida e que nem ousava, porque eu não sou da psicologia, a pensar, e ela tem, assim, aberto a minha cabeça por essa questão da psicanálise. Está muito instigante nessa direção. É isso. Só isso. Gente, valeu, Yara. Deixa eu delirar um pouco, gente. Aqui encontra, aqui ninguém está defendendo tese. O Édipo é todo categorizado, né? É o filho em relação à mãe, a filha em relação ao pai, né? Vou fazer um exercício extremamente provocante, né? Por que o filho não pode se apaixonar pelo pai sem que isso seja uma patologia? Por que a filha não pode se apaixonar pela mãe sem ser patologia? Porque já, nesse caldeirão que aqui, essa é uma iniciativa do Núcleo Trans, tá, gente? Porque o menino não pode se apaixonar em querer se inspirar no feminino da mãe, né? Porque eu estou fazendo certo? Porque para mim Mas também. você está complicando muito, não é Porque a esse o menina objetivo. não pode se apaixonar pela imagem do pai a ponto de querer reproduzi-la, né? Entendeu? Na Ou porque verdade, não possam pode. ter pessoas que olhem pai e mãe e veem um fluxo fluídico, não binário, indefinido, difuso, móvel, entendeu? Sem que tudo isso seja patologia, né? Estou trazendo uma contemporaneidade, só para mostrar o quanto, às vezes, o Édipo é categorial, né? É século O XIX. Freud falava isso, Fernando. Né? Ele falava isso? Dessa Ele falava pluralidade? que na verdade, ele escreveu o complexo diegético básico, vamos pôr assim, né? Vou chamar desse jeito, mas ele dizia que todos nós somos como se fosse um espectro de desejo, né? Vamos pôr assim, entre ser, como é que fala? Heterossexual e ser totalmente homossexual. Ele disse assim, que nós temos desejos pelos dois sexos, em alguma medida, sabe? Sim, mas E que algumas pessoas camuflam isso de alguma maneira. Tem até eu não sei, acho que eu vi isso, vou lembrar onde, que fala assim, existem vários espelhos de várias formas, acho que foi até no livro da Harper Lee mesmo, espalhados por aí, né? Então, às vezes, a gente olha no espelho e fica irritado, né? Você não quer ver o que você está vendo. Então, eu digo assim, as pessoas que colocam muito quadradinho, tem que ser isso ou aquilo. Mas pegando o gancho contigo, ele fala que o desejo é polimorfo, que a gente tem esse polimorfismo, né? Mas em algum momento, me corrijam que eu não sou psicanalista, tá, gente?
Em algum momento existem degraus evolutivos a partir dos quais a identidade precisa galgar esses degraus no sentido de uma conduta que seja menos regredida do que outras, né? Ele também coloca isso, né? Embora ele parta do polimorfismo, ele fala que tem condutas regredidas e tem condutas que são mais evoluídas, né? O problema é essa tensão, né? É o próximo capítulo, né, Guilherme? Mila levantou a mão. Não, é que, falando disso, eu lembrei do livro do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Tem uma passagem que não me lembro ao certo, mas que diz algo mais ou menos assim, que importa ver as suas certezas se dissolverem justamente no lugar em que elas se afirmavam. Então, acho que é um pouco disso, dessa pergunta, mas por que a menina não pode? Da onde nasce essa certeza que não pode ser dissolvida? É só para apimentar mais. Que tem condutas que são evoluídas em relação a outras que são regredidas, gente. Isso daí eu acho que é de uma crueldade, entendeu? Na magnificência do Freud, tá, gente? Entendeu? Eu acho que eu parto sempre do pressuposto de que o Freud foi um dos grandes filósofos da história da humanidade, tá? Eu tenho reverência pelo Freud, né? Entendeu? Vamos só falar alguns escritos aqui do chat. A Marisete colocou, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, mistura dor e alegria. Isso aí, Marisete. Quiser comentar. Tauan colocou, mas como nosso igual permite que tenhamos compaixão, entretanto, nunca será capaz de supor a dor do outro. Nesse sentido, cabe ajudar a visibilizar a dor, mas não falar com propriedade sobre ela. No caso de mulheres brancas, sobre o sofrimento de mulheres negras, compondo com a fala da Lívia, né, Tauan? Acho que a questão, compondo com o tema da intersecção, né, a intersecção representa, de fato, esse enredamento de invisibilidade, de tabu, de interdição, né, de apagamento da existência, né? Como é que pode ter compaixão com existências que são historicamente apagadas, né? Acho que a tua fala foi maravilhosa, né? O Denilson colocou o grego com relação aos egípcios, denominando-os de bárbaros. Exatamente, né? Hoje em dia tem toda uma revisão epistêmica até da origem do pensamento, seja ocidental, seja oriental, a partir da experiência egípcia, né? Kemet, né? Kemet, né, gente? Estamos aprendendo as novas epistemes, né? A Jéssica está perguntando um livro para a Lívia. A Lívia está dizendo que é O Sol é para Todos e a Cor Púrpura. Próximo capítulo a gente vai ter essas novas reflexões sobre a psicanálise. Denilson colocou Pele Negra, Máscaras Brancas. Enfim, vou ler, tá, gente? Vou ler. Quando encontro que todo mundo cresce, né? E o Guilherme levantou a mão. Mas só para dizer, né? Freud é o grande psicoterapeuta, né? Sim. A gente não mudou nada do método dele até hoje. E quem falou o contrário não entendeu o método do Freud. Né? Freud é o grande psicoterapeuta, né? Só iria falar que, bom, livro bom mesmo do Fanon é Os Condenados da Terra, né? Os Condenados da Terra é visceral. Repete o nome, repete o nome, como é que é? Os Condenados da Terra. Os Condenados da Terra. Os Condenados da Terra é maravilhoso. E eu só queria deixar um vídeo para reflexão, né? A gente falou um pouco nessa, né, da questão do ter que escolher um objeto para o desejo sexual, né? Eu lembrei de uma palestra que teve na semana de fenomenologia da PUC, que é essa aqui, que é da primeira apresentadora, que é a Jenny. Ela vai falar sobre o quanto a monogamia, ela cerceia as possibilidades políticas e teóricas, né? Porque o que é a monogamia, né? A monogamia é uma extensão do fato que a gente só tem um Deus, né? A gente só pode escolher uma verdade, né? A gente só pode ter um parceiro na vida, né? Ao mesmo tempo, entre várias aspas, né? E nisso quebra essas possibilidades plurais. Né? Ela vai falar um pouco sobre isso que eu acho muito interessante para linkar esse capítulo com o próximo. E eu tenho que ir. Tchau, gente. Bom, gente, perceba como esse livro está suscitando vários campos de
de pensamento, né? Várias provocações. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Agradecer ao Valentim que está fazendo o upload dos nossos encontros, tá? E a gente está montando nosso mosaico de partilhas, tá? Semana que vem, quem vai facilitar é a Camila Sanches, né? Né, Camila? Camila estava aqui. Aqui no quadro, a Camila. Deixa eu confirmar. Mas era a Camila, sim, eu já vi. Camila Sanches, semana que vem a gente vai ter Filosofias da Identidade e Praxis Queer. Filosofia da Identidade, Praxis Queer. É o penúltimo trecho do livro da Elsa, e depois a gente vai entrar nos Anormais do Foucault. Então, gente, pessoal, vocês ainda não providenciaram o livro ou algum material sobre os Anormais do Foucault, já vão providenciando, comecem suas leituras. É um livro muito fascinante, é um curso de Colégio de France, vai mostrar a constituição histórica da normalidade, tá bom? Lívia levantou a mão. Eu ia falar que alguns livros que a gente citou aqui, eu sei que não é legal ter PDF de livro, mas hoje em dia o livro é tão caro, eu acho que compartilhar querida, conhecimento... Para a gente não gravar aqui no YouTube as nossas estratégias, a estratégia que você está falando, coloca no WhatsApp também bem. Ah, eu não sabia que a gente ia para o YouTube. Isso fica gravado aqui. Eu só queria agradecer a tua generosidade, tá, Lívia? Compartilha com a galera no WhatsApp. Obrigada. Tá bom? Então tá, gente. Se alguém... Estamos encerrando a nossa gravação, vou acabar a gravação. Se alguém quiser conversar, converse comigo, ou entre nós, enfim. Depois do fim da gravação, eu quero conversar com o Valentim sobre o Congresso, tá bom? Grande abraço, pessoal. Boa semana, bom feriado. Tchau, gente. Bom fim de semana. Obrigada, Lívia. Tchau.